Bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal Arqueobook, no nosso segmento Bookcast. Hoje, a gente vai mergulhar juntos na primeira parte de um livro assim, bem provocador, sabe? O Cérebro Quântico. As novas descobertas da neurociência e a próxima geração da inteligência, do Jeffrey Serinover. Um livro denso, mas fascinante. Exato. E o nosso objetivo hoje é desvendar as ideias principais que ele apresenta especificamente na primeira parte, que tem o nome, o cérebro quântico. E olha, ele já começa jogando a gente no meio do que ele chama de crise quântica. É verdade. Logo na introdução ele traz uma citação do Richard Feynman, que é assim muito boa para começar. O Feynman dizia que a gente precisa expandir a imaginação, não para ficar inventando coisa, mas para conseguir entender a realidade como ela de fato é. E essa necessidade toda vem justamente do choque, entre a visão de mundo que, dominou a ciência por séculos, aquela visão clássica mecanicista, e as descobertas meio desconcertantes da mecânica quântica. Essa visão clássica, que o livro descreve, ela pintava o universo como se fosse um grande mecanismo, tipo um relógio gigante ou um jogo de sinuca cósmico, sabe? Sem um propósito maior por trás de tudo. Exatamente. E tudo, quer dizer, inclusive a nossa mente, a nossa vontade, tudo seria só o resultado inevitável de peças se mexendo, interagindo mecanicamente. Pensamentos, sentimentos, tudo ilusão, então. Subproduto dessa máquina que seria o cérebro. Isso. Essa era a ideia. E essa ideia foi a base de, quase toda a ciência e tecnologia que a gente conhece, desde lá do Iluminismo. O livro até faz um contraste interessante, Lembra que antigamente os professores universitários precisavam ser homens de Deus? Nossa, verdade. E hoje você tem figuras como Richard Dawkins, por exemplo, que chegam a dizer que criacionistas são analfabetos científicos. Mostra a força que essa visão puramente materialista ganhou. No fim do século XIX, o pessoal achava que já tinha descoberto quase tudo de importante na física, e era tudo mecânico. Pois é. Mas aí chega a física quântica e, meio que bagunça o coreto todo, O livro fala que lá no nível subatômico, as partículas parecem ter uma espécie de escolha, como se pudessem escolher livremente entre surgir e desaparecer. Exato. Exato. E aí vem a pergunta. Se isso acontece na base da matéria, será que a mente e a vontade são mesmo só ilusões? Ou será que elas são, na verdade, aspectos fundamentais da realidade? É uma virada de chave, Habilidade. Talvez o cérebro seja mais que uma máquina biológica super complexa. Talvez exista algo genuinamente não mecânico na nossa forma de pensar, de agir. Aquele fantasma na máquina que a ciência clássica tentou tanto expulsar. Isso. Talvez ele encontre um lugarzinho nessas brechas que a quântica abre, sabe? E é nesse contexto todo que o livro lança a ideia principal dessa primeira parte. O cérebro funcionando como um tipo muito sutil de computador quântico. É importante frisar, não como aqueles computadores quânticos gigantes que a gente ouve falar nos laboratórios. Não. É algo que usaria os princípios quânticos de uma forma mais integrada, talvez mais natural. E daí ele até projeta um futuro onde a gente poderia ter cérebros sintéticos, quem sabe baseados nesses mesmos princípios, que poderiam evoluir e, talvez até superar a inteligência humana. O que nos leva de volta àquela crise que o Feynman mencionou. É difícil aceitar as implicações da quântica, A nossa tendência é tentar forçar ela a caber nos moldes antigos, mais familiares, mais mecânicos. A gente busca o conhecido. Exato. E o autor argumenta que a gente precisa de uma nova forma de pensar, talvez até, como você disse antes, uma nova linguagem para entender para onde a ciência está realmente apontando. Algo que vá além do materialismo puro, mas que também não caia, no teísmo tradicional ou nos misticismos meio vagos da nova era. Ok, saindo dessa introdução que já dá o que pensar, O livro usa um exemplo bem simplesinho para começar a construir o argumento, o jogo da velha. Ah, sim. Como é que a gente aprende a jogar perfeitamente? A ponto de nunca mais perder, mesmo sem conseguir explicar o algoritmo exato por trás das jogadas. Onde que esse conhecimento fica guardado no cérebro? É um ótimo exemplo do que chamam de aprendizado implícito, O livro descreve bem. A gente aprende por tentativa e erro. Não é que a gente decora um manual.
A gente experimenta, vê o que dá certo, o que dá errado. Vai sentindo o jogo. Isso. A gente desenvolve o que eles chamam de heurísticas. São tipo umas regras práticas, sabe? Uns atalhos mentais. E com a experiência, essas regras vão se refinando, se ajustando, até que, na prática, elas viram um algoritmo perfeito. A gente aprende pelos resultados, não por regras dadas. E essa ideia de aprender com os erros, ele explora de um jeito genial com a Ré, né? A Hexapon Educable Robot, do Martin Gardner, uma máquina feita de caixa de fósforo. A Ré é fantástica, pela simplicidade e pelo conceito. Cada caixa de fósforo representa uma posição no tabuleiro de um joguinho chamado Hexapon. Dentro de cada caixa tem umas pastilhas coloridas. Cada cor é uma jogada possível naquela posição. E a sacada genial do Gardner foi a regra de aprendizado, né? Exatamente. A EAE só aprende quando ela perde. Quando ela faz uma jogada que leva à derrota, a pastilha daquela cor é tirada da caixa. Ela começa assim, sem saber nada, literalmente uma idiota, como o livro diz. Mas a cada derrota, ela fica um pouquinho mais esperta. Isso levanta uma questão importante mesmo, sobre o valor do fracasso no nosso próprio aprendizado, né? É meio contraintuitivo, porque a gente tende a pensar em recompensar os acertos. Pois é. Mas a EAE melhora justamente por causa dos erros. O livro até brinca com a ideia de adicionar mutações, tipo mudanças aleatórias nas regras. E até imagina um ER-Úrculos, que seria um sistema maior com várias EAEs evoluindo juntas. Bem legal essa ideia. E esse princípio de aprender por feedback, seja punindo o erro ou recompensando acerto, nos conecta direto com as primeiras tentativas de fazer inteligência artificial inspirada no cérebro, como o Perceptron, do Frank Rosenblatt. Ah, o Perceptron. O livro introduz ele com aquela história curiosa do Blaise Pascal e a mãe dele, que conseguia ver as fases de Vênus a olho nu. É uma anedota ótima para mostrar que nossos sentidos, tipo a retina, não são os receptores passivos de informação, né? Eles são processadores ativos, são como extensões do cérebro. Uma máquina de pensar, como ele coloca. Exato. E o Perceptron foi essa tentativa inicial de replicar essa capacidade de reconhecer padrões. Era uma rede bem simples que aprendia ajustando a força, os pesos das conexões entre neurônios artificiais. Tipo, ele recebia uma imagem e tinha que dizer, isso é uma banana. Isso. Se ele errasse, os pesos das conexões eram ajustados para tentar corrigir o erro da próxima vez. Era um modelo bem inicial, claro, mas gente como John von Neumann já via o potencial gigantesco dessas máquinas que podiam se auto-organizar. Mas nem todo mundo concordava, né? Teve aquele debate famoso. O Marvin Minsky, que era super influente lá no MIT, achava que essas redes inspiradas na biologia eram um beco sem saída. Já o Rosenblatt era bem mais otimista. Sim, e o Minsky acabou sendo mais persuasivo na época. Ele e o Seymour Papert publicaram um livro, Perceptrons, que mostrava matematicamente as limitações de um perceptron simples de uma camada só. A crítica mais famosa era aquela do XOR, né? O ou exclusivo. Exatamente. O perceptron simples não conseguia aprender essa operação lógica básica. Tipo, ele não aprendia a regra, que era o A ou B, mas não os dois juntos e nem nenhum dos dois. Parece simples pra gente, mas para a arquitetura do Perceptron era impossível. E isso quase matou a área, né? Quase. Parecia o fim da linha para essa abordagem bioinspirada. A pesquisa acabou indo mais para a linha dos sistemas especialistas, que eram baseados em regras explícitas dadas por humanos. Mas tinha uma solução para o XOR, certo? Tinha. E o livro explica isso bem. A solução era adicionar mais camadas à rede neural. Basicamente, empilhar perceptrons. Com uma camada intermediária ali, uma camada escondida, a rede conseguia sim aprender o XOR e outras relações lógicas bem mais complexas. Ah. E a grande sacada aqui, o ponto-chave, é que com múltiplas camadas, a rede podia descobrir sozinha essas relações complexas nos dados, relações que ninguém programou explicitamente. Ela aprendia não só a reconhecer os padrões, mas também as condições lógicas por trás deles. Isso abriu a porta para redes neurais muito mais poderosas, então. Com certeza, abriu o caminho para o que a gente vê hoje em dia. Mas se a solução existia, por que essas redes mais complexas não dominaram tudo logo de cara? Demora um pouco, né? Demorou, principalmente por uma questão de eficiência computacional na época.
Pensa bem, se você já conhece as regras de um problema, é muito mais rápido e barato programar essas regras diretamente num computador do que treinar uma rede neural gigante para descobri-las do zero. Entendi. Era uma troca entre a flexibilidade da rede e a velocidade de um algoritmo feito na mão. Exato. E treinar redes com múltiplas camadas era computacionalmente muito caro naquele tempo. Exigia muito poder de processamento. Mas o livro dá uns exemplos de onde elas começaram a mostrar seu valor, mesmo assim. Como aquela rede para prever o mercado de ações, o S&P 500? Sim, um exemplo interessante. Era uma rede até relativamente pequena, mas que foi treinada com uma quantidade absurda de dados históricos. E o legal foi o resultado. Ela teve um sucesso inicial, chegou a superar métodos tradicionais de previsão, mas não durou para sempre, né? Não. O desempenho caiu com o tempo. E a razão é que as regras do mercado financeiro não são fixas, elas mudam o tempo todo. A solução que encontraram foi retreinar a rede continuamente, assim como um investidor humano precisa se adaptar às novas condições. Mostrou a capacidade de aprendizado e adaptação, então. Isso, e a importância da quantidade de dados também. Outro exemplo bem marcante que o livro traz é o NetTalk de 1987. Foi um dos primeiros sistemas a conseguir ler texto em inglês em voz alta com uma pronúncia decente. O NetTalk é fascinante, porque a pronúncia do inglês é um pesadelo, né? Cheio de irregularidades, depende muito do contexto. Pensa nas palavras read, ler no presente, e read, ler no passado. Escritas igualzinha, mas faladas diferentes. Exato. Ou lead, chumbo, e lead, liderar. A rede tinha que aprender todas essas sutilezas só olhando exemplos de texto e a pronúncia correta correspondente. Uma tarefa bem difícil. E como ela aprendeu, foi isso que mais chamou a atenção, né? Foi o mais surpreendente. O processo de aprendizado do NetTalk acabou mimetizando, sem ninguém ter programado isso, as fases do aprendizado da fala em bebês humanos. Sério? Como assim? Ela começou emitindo uns sons meio sem sentido, tipo um balbucio de bebê. Depois passou a distinguir melhor vogais e consoantes. Aí começou a identificar as pausas entre as palavras e finalmente chegou a uma pronúncia relativamente correta e inteligível. Nossa, que incrível! Essa emergência de um comportamento complexo, faseado, a partir de um processo de aprendizado simples. Uau! Foi uma demonstração muito poderosa do potencial dessas redes. Falando em sistemas complexos, o livro também entra na questão da robustez. A gente sabe que nossos computadores são super frágeis, né? Um errinho no código e tudo pode travar. Mas o cérebro, e aparentemente essas redes neurais também, parecem mais resistentes. Sim, elas têm uma característica que chamam de degradação graciosa. O que isso quer dizer? Você pode tirar algumas conexões da rede, aleatoriamente, e ela continua funcionando. Talvez um pouco pior, com menos precisão, mas ela não para completamente. Não é aquele tudo ou nada do computador tradicional. Não mesmo. E, mais interessante ainda, o próprio processo de aprendizado na rede neural envolve podar conexões que são menos úteis. É como se a rede se otimizasse, se especializasse na tarefa, eliminando o que não serve. Mas essa especialização toda tem um lado negativo, né? O livro fala daquele ditado, cachorro velho não aprende truque novo. Tem esse lado, sim. Uma vez que a rede está bem treinada, bem podada para fazer uma tarefa específica, fica mais difícil para ela aprender algo novo, especialmente se essa coisa nova for contraditória com o que ela já sabe. Faz sentido. É como a nossa dificuldade em aprender uma língua nova depois de adulto, né? Ou como aquelas ideias mais criativas, mais fora da caixa, às vezes surgem mais facilmente na juventude antes dos nossos padrões de pensamento estarem tão estabelecidos. Exatamente. Mudar padrões antigos exige esforço, exige repetição e exige aceitar errar no processo. Se a gente tenta evitar o erro a todo custo, a gente acaba só decorando, fazendo exercício mecânico, mas não aprende de verdade, não cria novas conexões fortes. Ok. Até aqui, a maioria das redes que a gente falou precisava de um professor externo, né? Alguém ou algo dizendo acertou ou errou. É a chamada aprendizagem supervisionada. Isso. Mas, no nosso cérebro,
Muito aprendizado parece acontecer de forma mais espontânea, sem ninguém ficar dando nota. Como que os modelos tentaram capturar isso? Aí entra o trabalho muito importante do Telvo Corronen, lá nos anos 70, com os mapas auto-organizáveis, ou SOMs, Self-Organizing Maps. São redes que, só de serem expostas a dados, conseguem se organizar sozinhas, sem precisar de um supervisor para corrigir. Como assim se organizar sozinhas? Elas criam mapas internos que refletem a estrutura dos dados que elas recebem. Imagina uma rede que recebe informações sobre vários animais diferentes. Com o tempo, sem ninguém dizer, isso é um cachorro, isso é um gato, os neurônios da rede que respondem a cachorros vão se agrupar numa região do mapa, e os que respondem a gatos vão se agrupar em outra. Ah, ela encontra as categorias sozinha? Exatamente. Ela organiza a informação espacialmente, criando um mapa das similaridades nos dados de entrada. Isso foi um passo enorme para um aprendizado mais biologicamente plausível, baseado na ideia de auto-organização, que é tão central na biologia. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dessa ideia de redes e como elas funcionam, como essas ideias se aplicam à memória? O livro usa aquele exemplo clássico do escritor Marcel Proust e a Madeleine. Ah, sim, o bolinho molhado no chá. Isso, que dispara uma avalanche de memórias da infância dele. A memória humana não parece ser como a gente procurar um arquivo num computador digitando o nome, né? É algo mais associativo, uma coisa puxa a outra. Perfeitamente colocado. Um pequeno fragmento sensorial, um cheiro, um gosto, um som, pode evocar uma rede inteira de lembranças associadas, reconstruindo uma experiência completa. E foi justamente essa característica que o John Hopfield tentou capturar com o modelo de rede neural dele, em 1982. E ele se inspirou em quê para criar essa rede? Ele se inspirou em sistemas físicos coletivos, tipo o comportamento de ímãs num material, ou até mesmo o comportamento de um enxame de abelhas. A ideia de componentes simples interagindo e gerando um comportamento global complexo. Ímãs. Como assim magnetismo e memória? É uma analogia interessante. Pensa em pequenos ímãs numa grade. No ferromagnetismo, eles tendem a se alinhar todos na mesma direção, certo? No antiferromagnetismo, eles tendem a se alinhar em direções opostas aos seus vizinhos. Hopfield usou essa ideia básica. Tá. Tratando as conexões entre os neurônios artificiais como se fossem essas interações magnéticas. Algumas conexões seriam excitadoras, querendo que os neurônios vizinhos fiquem no mesmo estado, disparando ou não disparando. Outras seriam inibitórias, querendo que fiquem em estados opostos. E o livro fala também dos vidros rotativos, ou spin glasses. Que nome estranho. O que seria isso? Imagina que você pega essas interações que querem alinhar, excitatórias, e as que querem desalinhar, inibitórias, e mistura tudo aleatoriamente na sua rede de neurônios ou ímãs. O resultado é o que chamam de um sistema frustrado. Frustrado? É. Cheio de tensão, porque é impossível satisfazer todas as interações ao mesmo tempo. Se um neurônio obedece a uma conexão inibitória, ele pode estar desobedecendo uma excitatória que chega nele. Entende? É como um grupo de pessoas, onde algumas querem concordar com todo mundo e outras querem discordar o tempo todo. O sistema nunca fica totalmente em paz, totalmente estável. Entendi. Fica aquela tensão interna. Exato. E essas configurações complexas, tensas, cheias de estados parcialmente estáveis, são análogas aos padrões de atividade que podem existir numa rede neural muito complexa, como talvez no nosso cérebro. E como isso vira memória? Aí entra a imagem da paisagem de energia. Pensa nesses diferentes estados possíveis da rede como uma paisagem cheia de vales e montanhas. Cada vale bem profundo nessa paisagem representa uma memória armazenada, um padrão de atividade estável da rede. Ok. Quando você recebe uma pista tipo o cheiro da Madeleine do Proust, é como colocar uma bolinha em algum ponto dessa paisagem. A física do sistema, as interações entre os neurônios, vão fazer a bolinha rolar morro abaixo até cair no vale mais próximo. Esse processo da rede relaxando para um estado estável, para o fundo de um vale, esse é o ato de recordar. É a rede reconstruindo o padrão completo da memória associada àquela pista inicial. Nossa, que imagem poderosa para explicar a memória associativa.
A rede completa informação a partir de uma parte, de uma pista. Faz muito sentido com a nossa experiência. Mas e os erros de memória? As lembranças falsas, distorcidas? Como esse modelo explica isso? Boa pergunta. A paisagem de energia não tem só vales profundos e perfeitos. Ela pode ter também vales mais rasos, ou uns buracos que não correspondem a memórias reais, mas são estados semistáveis. A bolinha da atividade neural pode ficar presa ali, num mínimo local de energia. Isso seria uma memória falsa ou incompleta. E tem como evitar isso? Tem uma técnica inspirada na metalurgia, chamada annealing ou recozimento simulado. É como se você aquecesse o sistema, adicionasse ruído, barulho, agitação térmica. É como sacudir a paisagem de energia. Pra quê? Para dar à bolinha energia suficiente para pular fora desses vales rasos, desses mínimos locais e continuar procurando, até encontrar o vale mais profundo, a memória correta, o mínimo global de energia. Interessante. E o mais curioso é que os neurônios biológicos são inerentemente ruidosos. Eles não são perfeitamente determinísticos. E talvez esse ruído biológico natural ajude justamente nesse processo de escapar de memórias falsas e encontrar a lembrança correta. Isso cria um dilema interessante que o livro aponta, né? Entre essa necessidade de exploração, de ter essa agitação, esse ruído para encontrar novas soluções ou memórias corretas, e a necessidade de convergir, de se estabilizar numa resposta, numa memória. Exatamente. É o eterno equilíbrio entre plasticidade, a capacidade de mudar e aprender, e estabilidade, a capacidade de reter o que foi aprendido. O livro até menciona gênios como o matemático Ramanujan, que dizia que brincava com os números, ou o Paul Erdos, outro matemático famoso que usava estimulantes, talvez como uma forma de manter essa temperatura mental alta, essa capacidade de exploração. A loucura divina dos gênios, como às vezes se fala. Pode ter a ver com isso. E essas redes de Hopfield, usando o annealing, também se mostraram ótimas para resolver problemas de otimização bem difíceis. Tipo o famoso problema do caixeiro viajante achar a rota mais curta para visitar várias cidades e voltar para o início. Como funciona nesse caso? A ideia é a mesma da metalurgia, do ferreiro. Você começa o processo quente, com muita aleatoriedade, muito ruído, o que permite à rede explorar muitas configurações diferentes, muitas rotas possíveis, escapar dos mínimos locais. E aí você vai gradualmente esfriando, reduzindo o ruído, para permitir que a rede convirja para uma solução muito boa, talvez a ótima, o mínimo global. É como o ferreiro que aquece o metal para poder moldá-lo e depois o resfria lentamente para fixar a forma desejada. Exatamente essa a analogia. Então, esses princípios de redes associativas, paisagens de energia, o papel do ruído e do annealing parecem ser ferramentas conceituais muito poderosas, tanto para a gente pensar sobre a memória e a cognição natural, quanto para construir sistemas de inteligência artificial mais capazes. Faz sentido. E o livro não para por aí. Ele nos leva para outra ideia fundamental do John von Neumann, os autômatos celulares. Ah, sim. Os ACs. Von Neumann era um gênio, né? Ele trabalhou com problemas como a turbulência dos fluidos e se perguntava como a natureza consegue computar fenômenos tão incrivelmente complexos como o movimento de um rio ou formação de nuvens, aparentemente sem nenhum esforço, sem um computador central. E a resposta que ele propôs foram esses autômatos celulares. O que são eles exatamente, de forma simples? Imagina uma grade tipo um tabuleiro de xadrez gigante, ou uma tela de pixels. Cada quadradinho, cada célula nessa grade pode ter um estado, por exemplo, ligado ou desligado, ou uma cor. Ok. E a regra é, cada célula atualiza o seu próprio estado, baseado apenas nos estados das suas vizinhas mais próximas, seguindo uma regra muito, muito simples. E o mais importante, todas as células atualizam o seu estado ao mesmo tempo, em paralelo. Ah, o famoso jogo da vida, do John Cowley, é um exemplo disso, né? É o exemplo mais famoso. Regras locais super simples geram padrões globais que são incrivelmente complexos, dinâmicos, quase vivos. E existem diferentes classes de comportamento que podem emergir desses acessos. E qual a conexão disso com o cérebro? A ideia que o livro explora é que talvez o cérebro, ou pelo menos partes dele,
funcione de forma análoga a um autômato celular em grande escala. Milhões de neurônios simples interagindo localmente com seus vizinhos, e dessa interação paralela massiva emergem os padrões complexos da atividade cerebral, do pensamento. O livro mostra exemplos visuais disso. Mostra. Ele mostra como as Cs podem gerar padrões que lembram muito fenômenos biológicos, como as manchas na pele de um leopardo, ou até mesmo aquelas ondas de atividade elétrica que a gente vê se propagando pelo córtex cerebral. E isso usando regras que imitam o comportamento básico de neurônios, como ter um período refratário, onde eles não podem disparar logo depois de já terem disparado. Fascinante. E tem a conexão com a química também, né? Aquela reação de Belousov-Zhabotinsky, ABZ. Sim, essa reação é incrível. É uma mistura química que, de forma totalmente inesperada para a época em que foi descoberta, começa a criar padrões oscilatórios de cores, ondas, espirais que se espalham e interagem no recipiente. E foi desacreditada no início, né? Totalmente. Porque ia contra a ideia da época de que as reações químicas só caminhavam para um equilíbrio final monótono. E o mais impressionante é a semelhança visual desses padrões químicos da reação BZ com os padrões gerados por certos tipos de autômatos celulares. É tão parecido que sugere que a própria química, sob certas condições, pode se auto-organizar e computar padrões complexos. Se o cérebro pode ser visto como um AC gigante, talvez essa lógica se aplique em escalas ainda menores. O livro até sugere que, dentro de um único neurônio, lá no nível do citoesqueleto, dos microtúbulos, pode estar acontecendo uma forma de computação paralela. O princípio da computação distribuída, paralela e auto-organizada parece se repetir em vários níveis da biologia. Essa ideia de auto-organização que computa, leva a gente quase que naturalmente para a evolução, né? Com certeza. A evolução pode ser vista como o mais longo processo de auto-organização computacional que a gente conhece. Ela opera sobre a matriz da informação genética, o DNA, ao longo de bilhões de anos. E o von Neumann já tinha pensado nisso também. Já. Ele deduziu a lógica fundamental da autorreplicação, que uma máquina para se replicar precisaria de uma planta, a informação, um copiador e um construtor antes mesmo da descoberta da estrutura do DNA e do RNA, que confirmaram exatamente essa lógica. E as mutações aleatórias, junto com a seleção natural, são o motor dessa computação evolutiva. E nós, humanos, tentamos imitar esse processo nos computadores com os algoritmos genéticos, os AGs, certo? Sim, exatamente. Nos AGs, a gente representa possíveis soluções para um problema tipo a configuração de um robô ou as regras para jogar um jogo como se fossem cromossomos digitais, sequências de código, de bits. E como funciona? A gente avalia quão aptas são essas soluções digitais para resolver o problema, seleciona as melhores, as mais aptas, para se reproduzirem. Combina partes delas num processo chamado crossover, que é análogo à troca de genes na reprodução sexuada, e introduz pequenas mutações aleatórias para gerar variedade. Com o tempo, rodando esse ciclo várias vezes, a população de soluções evolui para respostas cada vez melhores para o problema. E funciona bem. Para certos tipos de problemas, são surpreendentemente eficientes. O livro dá o exemplo de tentar encontrar uma frase de Shakespeare por acaso versus usando um AG. A diferença é astronômica. Mas a evolução não fica só no software, no código. O livro vai além e fala de hardware evolutivo, o EHW. O que é isso? É levar essa ideia da evolução darwiniana para o próprio circuito físico, para o hardware do computador. Para isso, usam uns chips especiais chamados FPGAs, Field Programmable Gate Arrays. FPGAs? Pensa neles como se fossem placas de circuito eletrônico totalmente reconfiguráveis. Você pode mudar as conexões entre as peças lógicas e até a função de cada peça usando software. Isso permite que o próprio hardware evolua para realizar uma tarefa específica sem intervenção direta de um engenheiro humano no design final. Uau! E aí tem aquele experimento dos tons musicais, que parece coisa de ficção científica.
Ah, esse é um dos exemplos mais malucos e mais citados dessa área. Pesquisadores lá da Universidade de Sussex usaram o FPGA para tentar evoluir um circuito que conseguisse distinguir entre dois tons musicais diferentes, tipo um dó e um ré. Ok, parece simples, mas tinha um detalhe crucial. Eles não forneceram ao sistema um sinal de relógio central para sincronizar as operações do circuito. E um relógio é algo que os engenheiros de computação normalmente consideram absolutamente essencial para qualquer circuito digital funcionar direito. E o que aconteceu? A evolução, o algoritmo genético rodando naquele FPGA, encontrou uma solução. O circuito evoluído conseguia sim distinguir os tons. Mas a solução era completamente incompreensível para os engenheiros humanos que criaram o experimento. Como assim, incompreensível? O circuito usava partes do chip que nem estavam conectadas da maneira usual que um engenheiro faria. Parecia explorar fenômenos físicos sutis e não intencionais do próprio silício, talvez interferências de rádio entre componentes próximos ou feedbacks complexos e inesperados que surgiam espontaneamente. A evolução achou um caminho que ninguém tinha previsto. Isso é de explodir a cabeça, a evolução encontrando soluções que a gente nem imagina como funcionam. Exatamente. Mostra o poder bruto da evolução como um processo de busca cega, mas eficaz. Ela consegue explorar possibilidades no espaço de design que a nossa intuição, a nossa metodologia de engenharia normalmente limitaria ou nem consideraria. O livro termina essa parte mencionando trabalhos ainda mais ambiciosos, que usam autômatos celulares para evoluir redes neurais complexas e até o projeto do Hugo de Garis de construir cérebros artificiais gigantescos com trilhões de neurônios, levantando questões éticas e existenciais bem pesadas sobre o futuro da inteligência artificial. Realmente. E aí, finalmente, depois de explorar todas essas formas de computação inspiradas na biologia, na natureza, redes neurais, AES, evolução, o livro começa a amarrar as pontas com a mecânica quântica de uma forma mais direta. Sim, ele retorna àquela questão fundamental do começo. Se o cérebro é uma máquina, mesmo que seja uma máquina incrivelmente complexa, auto-organizadora, evolutiva, onde que fica o livre-arbítrio? A mecânica quântica sempre foi vista, por alguns, como uma possível saída para o determinismo rígido da física clássica. Mas, como o livro aponta, muitas vezes as analogias usadas eram simplistas demais, quase caricatas. E ele introduz um conceito específico, o tunelamento quântico. Qual é a ideia aqui, aplicada a essa discussão? Lembra da imagem da paisagem de energia? Com os vales representando memórias ou soluções para um problema? Lembro. A bolinha rolando para o fundo do vale? Ok. Na física clássica, para a bolinha passar de um vale para outro, ela precisa ter energia suficiente para rolar por cima da montanha, da barreira de energia que separa os vales. Certo? Certo. No mundo quântico, as coisas são mais estranhas. Existe uma probabilidade, pequena mas real, de a partícula simplesmente atravessar a barreira, mesmo sem ter energia suficiente para passar por cima. É como um fantasma atravessando uma parede. É o tunelamento. E como isso ajuda na computação ou na memória? Pode acelerar muito a busca pela melhor solução. Se a rede está presa num vale que não é o ideal, um mínimo local, o tunelamento quântico oferece um atalho para ela pular para outros vales, incluindo talvez o vale mais profundo, o mínimo global, a melhor solução ou a memória mais precisa, sem ter que escalar a montanha devagar. Entendi. É um jeito mais rápido de explorar a paisagem. Exatamente. E quando você combina esse tunelamento quântico com o annealing, aquela agitação térmica que a gente já falou, você tem o chamado annealing quântico. Que seria mais poderoso que o annealing clássico. Muito mais poderoso segundo os experimentos e simulações que o livro cita. O annealing quântico parece ser ordens de magnitude mais rápido e mais eficiente para encontrar as melhores soluções em problemas de otimização super complexos, como aqueles vidros rotativos ou o caixeiro viajante, do que o annealing clássico, que só usa agitação térmica. Há até evidências experimentais disso em materiais magnéticos reais. As implicações disso começam a ficar, vertiginosas, né? Se efeitos quânticos podem otimizar a computação de forma tão drástica, será que o nosso cérebro, com toda a sua complexidade molecular, não estaria usando esses efeitos sutilmente, sem a gente perceber? É a grande questão que começa a se desenhar. E se a gente conseguisse construir cérebros artificiais
que usassem efeitos quânticos de forma explícita, direta, em larga escala. Eles seriam fundamentalmente diferentes dos computadores clássicos. Talvez mais poderosos, mais eficientes ou até mais livres no sentido de escapar do determinismo. Essa é a pergunta explosiva que paira no ar ao final desta primeira parte do livro. Será que a chave para entender a inteligência de verdade, a consciência, talvez até o próprio livre-arbítrio, será que essa chave reside nesses fenômenos quânticos que antes pareciam tão distantes, confinados só ao mundo subatômico? Uau! Então, olha, percorremos um caminho bem longo só nessa primeira parte de O Cérebro Quântico, hein? Começamos com a visão mais tradicional do cérebro como máquina, aí exploramos modelos computacionais cada vez mais sofisticados e bioinspirados, redes neurais que aprendem com a experiência, autômatos celulares que se auto-organizam a partir de regras simples, a própria evolução vista como um algoritmo de busca. Modelos que já desafiam bastante a visão puramente mecânica, né? Introduzindo ideias como emergência, auto-organização. Com certeza. E terminamos agora com essa introdução bem intrigante de que efeitos genuinamente quânticos, como o tunelamento e o annealing quântico, podem ter um papel crucial, talvez essencial, na forma como a computação natural ou artificial funciona ou poderia funcionar. A tensão que o livro constrói ao longo dessa primeira parte é, assim, muito palpável. De um lado, você tem o modelo mecanicista, que explica muita coisa, sim, mas parece cada vez mais incompleto para dar conta da complexidade da mente. Do outro, você tem essas sugestões vindo da neurociência computacional e agora da física quântica, apontando para algo a mais. Algo fundamentalmente diferente. Isso, apontando para auto-organização, para a emergência de propriedades inesperadas e talvez para a própria natureza quântica da realidade, sendo fundamental para entender o que é a mente. É um desafio direto à visão de mundo que ainda domina boa parte da ciência. Bom, e fica aqui o convite para quem nos ouve. Na nossa próxima conversa, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nisso tudo, explorando a segunda parte deste livro. Aí, o foco vai ser totalmente nos conceitos mais estranhos e mais fascinantes da mecânica quântica. Ah, sim! Dualidade partícula-onda, não localidade, o emaranhamento quântico, o famoso paradoxo EPR. Exato. E vamos ver como o autor tenta conectar esses mistérios quânticos de forma ainda mais profunda com a biologia, com o funcionamento do cérebro e com a própria natureza da consciência. Vai ser intenso. Com certeza. E a questão que fica para a gente ir pensando até lá é justamente essa. Será que essa exploração mais profunda do reino quântico, que a segunda parte promete, pode realmente nos forçar a repensar radicalmente o que significa pensar, o que significa escolher, o que significa ser consciente? Como o finalzinho dessa primeira parte já começa a sugerir. É uma pergunta e tanto para a gente levar para casa. Agora, vamos para a segunda parte da análise do livro. Seguimos nossa exploração de O Cérebro Quântico. O foco agora é a segunda parte do livro, chamada Milagres. São os capítulos 10 a 17. E olha, aqui o Jeffrey Satinover leva a gente para um território bem estranho mesmo. Ele vai explorar as ideias mais contraintuitivas da mecânica quântica. Exato. E como elas poderiam, e isso é super controverso, né, se conectar com a biologia, com o nosso cérebro e até com aquela questão enorme do livre-arbítrio. É uma viagem que, nossa, desafia muito o senso comum. Desafia totalmente. É que assim, a física clássica pintava o universo como um grande relógio, né? Tudo certinho, causa e efeito, previsível. Aí chega a mecânica quântica e... vira essa mesa. Muda tudo. Completamente. Ela mostra uma camada da realidade que funciona de um jeito fundamentalmente diferente. Quase mágico, se a gente pode dizer assim. Conceitos como matéria, causalidade, até a própria ideia de uma realidade lá fora, independente da gente, tudo isso foi posto em xeque. É nesses milagres quânticos, nesses fenômenos doidos, que a gente vai mergulhar agora. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida, lá no capítulo 10, já é forte. A ideia de que a informação pode ser a substância mais fundamental do universo. Mais que matéria, mais que energia.
Isso por si só já, uau, vira o jogo, não acha? Vira completamente, porque assim, sugere que o que uma coisa é está mais ligado ao que ela representa, ao que ela codifica, do que ao tijolo físico dela, entende? Entendi. O significado acima da substância. Mistérios essenciais do mundo quântico. O primeiro, talvez o mais famoso, é a tal da dualidade onda-partícula. Ah, sim. Aquele negócio de como algo, tipo um elétron, pode se comportar ora como uma bolinha localizada, uma partícula, Isso, e ora como uma onda espalhada, tipo na água. Como assim? exatamente. O experimento clássico da dupla fenda mostra isso perfeitamente. Mesmo se você mandar os elétrons um por um, eles acabam criando um padrão de interferência lá na tela final. Como se cada elétron, sozinho, tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo, agindo como uma onda faria. Mesmo sendo um só? Mesmo sendo um só. E hoje a gente até consegue tirar fotos de átomos individuais. Eles aparecem como pontinhos definidos, né? Mas nesses experimentos não tem jeito. Eles agem como ondas. É muito difícil encaixar isso na nossa cabeça. Ou é partícula, tá aqui. Ou é onda, tá espalhada. Seus dois ao mesmo tempo? E isso leva direto para o segundo ponto, o indeterminismo. Parece que no mundo quântico existe um acaso que é fundamental. Não é só que a gente não consegue prever direito, é que a natureza opera com probabilidades, intrinsecamente. Não tem uma trajetória definida. Não tem. O livro até usa a frase falta trajetórias. Aquele elétron na dupla fenda, ele escolhe onde vai bater no detector de um jeito aleatório. Claro que se você jogar muitos elétrons, a distribuição deles forma aquele padrão de onda previsível. Mas o destino de cada um, individualmente, é imprevisível. Foi isso que deixou o Einstein tão incomodado, né? Aquela frase famosa dele sobre Deus não jogar dados. Exatamente. Ele achava que tinha que ter algo mais fundamental por baixo, algo determinista. Ele nunca aceitou bem essa aleatoriedade na base de tudo. Faz sentido a resistência dele. E colado nisso vem a superposição. A ideia de que, antes de você medir, uma partícula quântica pode estar em múltiplos estados ou múltiplos lugares ao mesmo tempo. No caso da dupla fenda, é como se o elétron estivesse de fato passando pelas duas fendas simultaneamente. Como assim? O livro dá o exemplo da molécula de amônia. O átomo de nitrogênio ali, ele fica numa superposição, vibrando entre estar acima e abaixo do plano dos hidrogênios. Ele não está fixo num lugar só antes da gente interagir com ele. Peraí, então não é só que a gente não sabe onde ele tá. A partícula realmente está em vários lugares ao mesmo tempo. Tipo, existindo em paralelo? Mais comum da mecânica quântica? Sim. Até que uma medição force a escolha de um estado. E tem mais um fenômeno estranho que deriva disso: o tunelamento quântico. Ah, esse é famoso. É a partícula poder atravessar uma barreira de energia que, classicamente, seria impossível de passar. Como uma bola atravessar uma parede sólida sem ter energia para pular por cima. Atravessar paredes? Isso é total ficção científica, parece mágica. Mas é um efeito real, e é crucial em várias tecnologias hoje, tipo microscópios de tunelamento, que vêem átomos. O nitrogênio na amônia que eu falei, ele tunela através do plano dos hidrogênios para ficar oscilando. Nossa! Do contexto do experimento. A própria realidade quântica parece que emerge dessa interação. Ok, então temos dualidade, acaso fundamental, estar em vários lugares ao mesmo tempo, atravessar barreiras e a realidade depender de como a gente olha. É um pacote completo de bizarrice. Dá para entender por que o livro chama de milagres. Mas como isso tudo se conecta com a informação? Aí entra o capítulo 13, né? Falando da informação quântica, os qubits, que é diferente do bit clássico, que é só 0 ou 1. Exato. Um qubit, por causa da superposição, pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser uma mistura dos dois ao mesmo tempo. Uma combinação. Isso, e essa é a grande sacada, porque a superposição permite que um sistema quântico explore muitas possibilidades de uma vez só. Pensa num computador quântico. Em vez de testar as soluções para um problema uma por uma, ele pode, de certa forma, avaliar um número enorme delas simultaneamente. Isso muda radicalmente o poder computacional para certos problemas. Entendi. E tem a questão do acaso também, né? Sim, o acaso quântico, por ser fundamentalmente imprevisível, ele introduz informação genuinamente nova no universo a cada evento quântico que acontece.
É como se o universo estivesse constantemente gerando novidade na sua base mais fundamental. E aí vem uma das coisas mais malucas que o livro apresenta, que eu acho incrível, a medição quântica sem interação. Aquele exemplo do detector de bombas, Elitzer-Weidmann. Me explica isso de novo, por favor. Como é que dá para saber se uma bomba que é super sensível, explode com um único fóton, está funcionando ou não sem detonar a maioria delas no processo? É contraintuitivo ao extremo. A ideia básica é usar um arranjo de espelhos e divisores de feixe, onde um único fóton tem dois caminhos possíveis para seguir. Ok. Se a bomba estiver em um desses caminhos, e for funcional, a simples possibilidade de o fóton interagir com ela, mesmo que ele não interaja de fato, mesmo que ele pegue o outro caminho, já altera o padrão de interferência quântica desse fóton lá no final do experimento. Só a possibilidade já muda o resultado. De uma forma detectável, sim. Você consegue sentir a presença da bomba funcionando naquele caminho, sem precisar tocar nela diretamente com o fóton, na maioria das tentativas. Isso mostra como a informação quântica, tipo, qual caminho o fóton poderia ter tomado, é algo real e tem efeitos físicos mensuráveis. Isso é muito impressionante. É quase como ter uma telepatia com a bomba. É bizarro demais. De uma forma bem específica e quântica, é por aí. E isso conecta direto com o potencial da computação quântica. O livro usa uma analogia ótima, da bailarina e dos tigres. Ah, lembro dessa. Imagina procurar uma bailarina escondida atrás de muitas portas. Só que todas as outras portas têm tigres famintos. Classicamente, você tem que abrir uma porta de cada vez, correndo um risco enorme a cada tentativa. Com certeza. Quanticamente, usando superposição e talvez algo parecido com essa medição sem interação, você poderia, em princípio, sentir onde a bailarina está sem precisar abrir as portas erradas com os tigres. Resolveria problemas gigantescos de busca de forma muito mais eficiente. Certo, então a física quântica é sem dúvida estranha e muito poderosa nesse nível micro. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tudo isso tem alguma relevância para o mundo macro? Especialmente para o nosso cérebro, que é um ambiente quente, úmido, cheio de barulho. Esses efeitos quânticos que parecem tão delicados não deveriam ser totalmente relevantes ali? Essa é a pergunta de milhões, né? E é o foco dos capítulos 14 e 15. É o grande desafio. A gente sabe que a vida depende da química, e a química, no fundo, é quântica. As ligações entre átomos, as reações, tudo isso é explicado pela quântica. Ok, isso sim. Mas se efeitos mais sutis, como superposição em larga escala ou tunelamento sendo crucial para funções superiores, tipo o pensamento, a consciência, aí a coisa complica muito. O físico Roger Penrose, por exemplo, tem aquela hipótese super ousada de que a consciência emerge de processos quânticos coerentes acontecendo no cérebro. Mas essa ideia do Penrose enfrenta muita resistência na comunidade científica, certo? Principalmente por causa da decoerência. Exato. É difícil imaginar como manter essa coerência quântica, essa superposição delicada por tempo suficiente nesse ambiente caótico do cérebro. O barulho térmico, as interações constantes deveriam destruir esses estados quânticos muito rápido. É o problema da decoerência. Exatamente, essa é a principal crítica, e é uma crítica muito forte. Mas o livro, seguindo a linha do Stuart Hameroff, que é um colaborador do Penrose, foca em umas estruturas dentro das células que poderiam talvez, quem sabe, proteger ou até utilizar esses efeitos. Os microtúbulos. Ah, os microtúbulos, que fazem parte do esqueleto da célula, o citoesqueleto. Isso, dentro dos neurônios também. A ideia do Hameroff é que eles não são só o andaime da célula. Eles poderiam funcionar como processadores de informação. Processadores? Como assim? São como cilindros ocos feitos de proteínas chamadas tubulinas. Essas tubulinas podem mudar de forma, podem ter diferentes estados conformacionais. E esses estados podem se propagar pelo microtúbulo, como se fossem bits de informação, formando padrões super complexos. Tipo um computadorzinho dentro do neurônio? Exatamente. O livro compara eles a sistemas computacionais bem sofisticados, como autômatos celulares ou redes neurais em miniatura,
operando dentro de cada neurônio. A complexidade computacional que isso sugere numa única célula é fascinante. Então, o processamento no cérebro poderia ser muito mais complexo do que só a troca de sinais elétricos entre os neurônios. Poderia ter um processamento interno, talvez até quântico, acontecendo nos microtúbulos. Essa é a hipótese que eles exploram. E aí o capítulo 15 leva a gente para um campo que está crescendo, a biologia quântica. Um exemplo clássico que eles usam para ilustrar é o enigma do dobramento de proteínas. Ah, sim. Como é que uma cadeia longa de aminoácidos consegue se dobrar na forma tridimensional exata, que é a forma funcional dela, tão rápido, sendo que existem zilhões de formas possíveis para ela se dobrar? Exatamente. É uma busca gigantesca. Se fosse um processo de tentativa e erro clássico, puramente aleatório, levaria mais tempo que a idade do universo para achar a forma certa para uma proteína complexa. Não daria tempo. Não daria. A sugestão quântica é que o tunelamento de elétrons ou até de prótons, mudando pequenas configurações na proteína, e um processo chamado enrijecimento quântico, ou quantum annealing, poderiam permitir à proteína explorar toda aquela paisagem de energia das formas possíveis de um jeito muito mais eficiente. Como se ela pudesse sentir o caminho para o estado de energia mais baixo, que é a forma correta, sem ter que testar todos os vales e montanhas dessa paisagem energeticamente de forma clássica. Isso, como se ela usasse uns atalhos quânticos para achar a solução mais rápido. O livro menciona até o papel da água ao redor da proteína e a sua quiralidade, que também pode ter aspectos quânticos. O livro usa uma expressão interessante: relâmpagos quanticamente lubrificados. É essa a ideia: combinar o empurrão da agitação térmica, que é clássica, com o deslize mais fácil do tunelamento quântico, para acelerar os processos biológicos. Exatamente essa metáfora. A natureza talvez seja esperta e use essa combinação do clássico com o quântico para otimizar as coisas. O DNA também é citado, né? Aquela estrutura de dupla hélice, com as pontes de hidrogênio ligando as bases. Ali pode haver tunelamento de prótons, que poderia, em tese, causar mutações ou ter outros papéis. Certo. Mas voltando à questão, mesmo que esses efeitos ocorram, como um evento quântico minúsculo, tipo um próton tunelando, poderia ter um efeito grande o suficiente para impactar nosso pensamento ou comportamento? Aí entra a ideia de amplificação. O livro usa aquele experimento mental do Bob escolhendo a noiva baseado num ponto aleatório que aparece numa tela de detecção quântica. É um exemplo bem maluco. É um exemplo extremo, claro, só para ilustrar o princípio, mas a ideia é mostrar como um único evento quântico, que é fundamentalmente aleatório e imprevisível, poderia, em princípio, ser amplificado por uma cadeia de eventos subsequentes até resultar numa decisão macroscópica que também seria indeterminada na sua origem. Ok, entendi o princípio da amplificação, mas ainda parece um salto muito grande do nível quântico, lá do tunelamento de um próton, para o nível de uma decisão macroscópica. Como essa ponte poderia funcionar no cérebro de uma forma um pouco mais realista? O capítulo 16 fala sobre o caos. Isso ajuda a conectar as coisas. Ajuda e muito. Primeiro, o livro dá uma boa revisada no que é o caos clássico. O caos determinista. São aqueles sistemas onde a saída de um passo vira a entrada do próximo, sabe? Sistemas iterativos. Sim, e a marca registrada deles é a sensibilidade extrema às condições iniciais. É o famoso efeito borboleta. Uma diferença minúscula lá no começo pode levar a resultados totalmente diferentes lá na frente. Pensa no clima, ou em populações de animais, ou até no fluxo de um líquido. Entendi. Pequena causa, grande efeito. Isso. E esses sistemas caóticos, eles não são totalmente aleatórios. Eles geralmente têm padrões complexos meio escondidos que os matemáticos chamam de atratores estranhos. E eles têm uma tendência a revisitar estados próximos aos que já passaram antes, embora nunca exatamente os mesmos. É a recorrência de Poincaré. E o cérebro, com seus bilhões de neurônios ligados em rede, disparando o tempo todo, um afetando o outro, parece um candidato perfeito para ser um sistema caótico desse tipo, né? Exatamente. Muitos modelos de redes neurais complexas mostram um comportamento caótico. Essa sensibilidade às condições iniciais parece ser uma característica importante para o funcionamento cerebral.
talvez para flexibilidade e aprendizado. Agora, a parte que fica realmente interessante é quando a gente mistura a física quântica com o caos. É o chamado caos quântico. Caos quântico. E o que acontece aí? A aleatoriedade quântica deixa o caos ainda mais bagunçado, mais imprevisível? Então, surpreendentemente, não necessariamente. Essa é uma das descobertas mais contraintuitivas da área. Em muitos casos, os efeitos quânticos podem, na verdade, aumentar a ordem e a estabilidade de certos padrões dentro do sistema caótico. Aumentar a ordem. Como assim? Tem um fenômeno chamado cicatrizes quânticas. A probabilidade quântica de encontrar a partícula tende a se concentrar em trajetórias que, no sistema clássico correspondente, seriam instáveis e rapidamente abandonadas. É como se a quântica preferisse alguns caminhos dentro do caos. Além disso, a recorrência, aquela tendência de revisitar estados passados, pode se tornar mais frequente no caos quântico do que no clássico. É como se a quântica ajudasse a esculpir e preservar padrões no meio da dinâmica caótica. Uau, isso é totalmente o oposto do que eu imaginaria. Eu pensava que a quântica só adicionaria mais ruído aleatório. Então, como isso tudo se encaixa na proposta do cérebro quântico? O livro propõe um modelo de amplificação hierárquica. Tenta visualizar isso em camadas. Ok. No nível mais baixo, o nível quântico, talvez tunelamento e superposição estejam influenciando processos moleculares-chave, como, por exemplo, a forma como as proteínas da tubulina mudam de estado lá nos microtúbulos. Certo, lá na base. Aí no nível acima, o nível celular. A dinâmica desses microtúbulos, que já seria complexa, talvez caótica, e agora sutilmente influenciado por esses efeitos quânticos, afetaria como o neurônio como um todo processa informação e decide disparar ou não. Ok, o efeito quântico influenciando o neurônio. Exato. Subindo mais um nível, para a rede neural. A atividade dos neurônios, que a gente já sabe que é caótica e muito sensível às condições iniciais, seria então sutilmente alterada por essas influências vindas de baixo. Isso geraria padrões de atividade diferentes em larga escala nas redes cerebrais. E esses padrões em larga escala? Comportamental se manifestariam como nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações. Entendi a escada. A ideia-chave, então, é que o caos em cada nível dessa hierarquia funciona como um amplificador. Pequenas diferenças, talvez com origem quântica lá na base molecular, não seriam simplesmente diluídas e perdidas na média, mas poderiam escalar, subir de nível e realmente impactar o resultado final, o nosso comportamento observável. Essa é a proposta central do argumento. O cérebro, por ser esse sistema hierárquico, iterativo e caótico, poderia ser sensível o suficiente para que a aleatoriedade quântica fundamental não seja apenas um ruído de fundo irrelevante, mas sim uma fonte genuína de indeterminação e novidade que consegue percolar até o nível macroscópico das nossas ações e pensamentos. Então, chegando ao final dessa segunda parte, o que a gente pode tirar disso tudo? O capítulo 17 e a conclusão geral do livro nos deixam com aquelas perguntas gigantescas, né? Se esse acaso quântico fundamental pode ser amplificado até o nível das nossas escolhas, será que o livre-arbítrio é mais do que só uma sensação? Mais do que uma ilusão num universo que de outra forma seria determinista? É a grande questão filosófica que emerge. E a consciência? Esse mistério enorme, será que ela também não é um fenômeno puramente clássico? Será que ela não pode ser explicada só como um programa de computador rodando num hardware biológico, por mais complexo que ele seja? Olha, o livro é bem cuidadoso em não cravar respostas definitivas, porque a ciência ainda está muito longe delas, né? Ninguém tem a resposta final para a consciência ou para o livre-arbítrio. Mas o argumento forte que ele constrói é que aquela visão puramente mecanicista e clássica do cérebro, o cérebro como um relógio ou como um computador digital, parece, no mínimo, incompleta. Incompleta diante do que a gente descobriu na física quântica e da complexidade que a gente vê na neurociência computacional, na teoria do caos. Não fecha a conta, né? Parece que não. E a alternativa não é simples. Não é voltar para um dualismo antigo, mente separada do corpo. O que emerge é um quadro muito mais rico, talvez mais complexo, onde acaso, tanto o caos determinista quanto a aleatoriedade quântica, informação, auto-organização e múltiplos níveis,
tudo isso interage de formas que a gente está só começando a arranhar a superfície para entender. Desafia muito aquela visão de que somos apenas máquinas biológicas previsíveis, no fundo. Exatamente. Levanta questões muito profundas sobre a natureza da realidade em si. O que é informação, afinal? O que é causalidade nesse contexto? E qual é o nosso lugar num universo que parece ter uma indeterminação fundamental lá na sua raiz? Talvez a fronteira entre física, biologia, ciência da computação e até filosofia esteja ficando cada vez mais borrada, mais interconectada. Pensando nisso tudo, ficou uma reflexão final aqui. Se processos quânticos realmente influenciam nossa biologia e nossa cognição, mesmo que seja de forma sutil, será que a própria evolução biológica não poderia ter de alguma forma se aproveitado desses efeitos? Talvez para gerar mais diversidade, mais adaptabilidade, de maneiras que a gente ainda nem começou a compreender direito? Fica aí a provocação para o pessoal pensar. Agradecemos a audiência, a interação, o compartilhamento do canal. Convidamos para inscrição no canal Arqueobook, tanto no YouTube como no Telegram.